Olá, seja bem-vindo ao nosso terceiro episódio Pode Imóveis, um papo de imóveis que você precisa saber. Gente, hoje o tema é bem interessante, nós vamos falar sobre leilões de imóveis, é isso mesmo. Já tivemos aqui os regularização de imóveis, já tivemos construção, venda e hoje um assunto bem interessante. Assunto esse que a gente trouxe duas pessoas especialistas, que é o nosso advogado Magaiva Tavares, especialista em leilões, e temos também o nosso oficial substituto aqui do cartório de imóveis, né, que é o Felipe Brauna. Gente, seja bem-vindo, tudo bom? Tudo bem. A gente vai iniciar aqui com o nosso advogado, né, que já vai falar a respeito de como, na verdade, tudo que é básico sobre leilão. Como é que inicia, como é esse procedimento, o que significa, doutor, o que é leilão de imóvel, de fato? Leilão é quando pega-se esse imóvel para quitar uma dívida que a pessoa tá ali, ficou devendo, né? Pronto, assim, tem uma questão básica que sempre, a gente sempre vai comentar aqui sobre os nossos clientes do nosso dia a dia. Eu até comentei nos outros episódios que a gente todo dia tem uma reflexão. E existe clientes que sempre têm essa preocupação. Karine, olha, aconteceu um imprevisto financeiro, eu tô sem trabalhar, o meu esposo foi afastado do trabalho e eu tô com 2 meses sem pagar a minha casa. Qual é o procedimento? Eu corro esse risco, doutor, de perder essa casa? Sim. Você ficar devendo o financiamento imobiliário não é uma coisa boa, não. Com poucas parcelas de dívida, a Caixa, né, que é o maior banco financiador aí de imóveis, já pode colocar a sua casa à venda num leilão imobiliário extrajudicial. Como é que isso funciona, esse procedimento? Porque, assim, o medo que a maioria deles tem, por exemplo, atrasou o primeiro mês, 30 dias, aí veio o segundo mês, aí veio o terceiro, 90 dias de atraso, começam as ligações da Caixa Econômica. Isso é real porque a gente sempre está por lá e aí acaba a gente, né, os gerentes estão nos perguntando sobre aquele cliente, principalmente quando é do nosso escritório, que a gente vende esse imóvel, então assim, querendo ou não, a gente continua com aquele contato. Como é que funciona isso? Eles vão receber alguma, além da ligação, claro, da cobrança da Caixa Econômica, tem algo relacionado ao documento extrajudicial, um ofício? Como seria essa cobrança? Tem uma notificação para você resolver com o banco, né? Pessoa notificada. Depois a Caixa vai, se você não resolver, a Caixa vai consolidar a propriedade da sua casa, porque ela já é proprietária. Ela vai consolidar a propriedade e em seguida vai para o leilão. É melhor você se virar logo. Eu sempre, gente, prioriza esses pagamentos. A gente conversa muito com esses clientes sobre isso. Mas me tira que... Não vou nem falar que é dúvida, é só uma observação. Existe um prazo? Tipo, sei lá, é com 30 dias mesmo, é com 90 dias, é com 45 dias? Com quantos dias a Caixa Econômica tem esse dever de estar solicitando esse cliente e informando que ele pode ir para leilão? Tem uma data específica? Não, a partir de 3, né, ele já vai começar a notificar, né? E aí na quarta, chegando na quarta, você já está meio caminho andado para ele já entrar ali em leilão. O extrajudicial, que é mais rápido, que não depende do processo da justiça. A pessoa fica pensando que vai demorar, que ela vai ter tempo, não tem tempo, não. Realmente, eu sempre costumo dizer que o pagamento do imóvel ele tem que ser, assim, prioridade. Isso. Deixe de pagar a luz. Deixe de pagar a água, a compra do mês, mas pague a parcela da sua casa, porque além de ser algo tão difícil, né, de se obter, você precisa estar priorizando esse pagamento. O leilão extrajudicial, ele é mais rápido, doutor? Isso, né? Como eu falei agora há pouco, como não depende de um processo judicial, né, a justiça tem vários trâmites, você é lhe dado a oportunidade para se defender, contratar advogado, a ordem judicial, tudo isso leva tempo, né? E o extrajudicial foi uma forma de dar mais celeridade e dar a oportunidade do banco que financiou o imóvel dele colocar esse imóvel, disponibilizando ele para leilão, para que o banco recupere esse valor que foi emprestado para financiar o imóvel de forma mais líquida, de forma mais rápida, né? De forma mais célere, sem depender de uma ordem judicial, sem depender do juiz, de um processo mais lento, que é um processo judicial.
Entendi. Então, assim, na verdade, hoje quem financia, claro, né, o imóvel, todo mundo sabe, fica alienado pela Caixa. Então, acaba que quem é o proprietário desse imóvel é a Caixa Econômica, é o banco, né? A gente está falando Caixa porque a maioria dos financiamentos é direcionada à Caixa. Mas a gente trabalha com outros bancos também, que é Banco do Brasil, Santander, Bradesco. Então, assim, quando você compra esse imóvel, ele só vai realmente ser seu a partir do momento que você quita ele. Então, quando você está ali com o financiamento ativo, ali, sei lá, em 300 meses, né? 360 meses, então ali você vai pagando todo mês e você tem esse compromisso com o banco. E é necessário estar honrando esse compromisso, porque senão acaba acontecendo, né, esse procedimento aí de leilão, que é a dívida que você vai ter com o banco. O financiamento e os seus riscos. Por que o banco ele age tão rápido? 90 dias. O que seria isso? Porque o contrato de financiamento ele tem a alienação fiduciária, né? Como tu acabou de falar aí, o banco é o proprietário da casa enquanto você não quita o financiamento, né? Então, o que acontece depois que você atrasa, ele só vai consolidar a propriedade como sendo dele, né? Depois, efetivamente dele, ele bota para leilão e você tem até a oportunidade de participar do leilão, né? Pronto, era a próxima pergunta. Você tem a oportunidade de participar, mas antes de entrar em leilão, foi lhe dada a oportunidade de negociar essa dívida, né? Então, não é interessante que você deixe chegar nesse ponto. Né? Exatamente. Esse cliente, né, que ele não conseguiu por algum motivo, um problema, né, eu não consegui negociar. A casa, de fato, chegou, né, no ponto de leilão para o banco. Ele consegue, então, fazer essa compra, efetivar essa compra que está, mesmo estando em leilão e mesmo ele sendo o proprietário ali momentâneo, ele pode fazer isso? Ele pode comprar esse imóvel indo para leilão? O próprio dono da casa? Pois ele pode participar. Ele pode participar. Essa pergunta aí, por incrível que pareça, foi me feita na sexta-feira. Eu estava em Teresina e uma cliente minha muito desesperada, né? Aconteceu que ela chegou nesse ponto e ela estava perdendo esse imóvel e aí ela conseguiu esse valor e ela, Karine, eu disse, olha, agora você tem que esperar chegar o momento para poder você arrematar esse imóvel. Agora, assim, é muita sorte. Tem que procurar um advogado internamente. E aí a gente, né, de fora não consegue fazer nada, mas tem que estudar bem essa possibilidade. Então existe mesmo, né, doutor? Sim. Pode ser, ele pode comprar esse imóvel de volta. Uhum. Inclusive, já aconteceu não só 2, 3 casos lá no cartório. Eu já vi pessoas que teve a casa arrematada e elas mesmas conseguiram comprar. Isso é muita sorte. Até porque, gente, é um risco muito grande, na verdade, né? É um baita risco. A gente tem, todos os dias, a gente consegue passar por uma situação que eu sempre digo que é uma reflexão e... Bom, como eu falei, né, inicialmente, todo mundo passa por problemas e aí a gente acaba acontecendo de o cliente passar por um problema financeiro, perder o emprego, adoecer e aí acaba ocasionando essa dívida, né, esse atraso. E é isso. Agora a gente vai conversar um pouco aqui com o nosso amigo Felipe Brauna, oficial substituto do cartório do primeiro ofício, né? E aí, Felipe, me diga mais como é esse procedimento. Quando é que o cartório consegue resolver um caso desse? Quando é que chega nas tuas mãos? Qual é o processo? Pronto. Como o doutor Magalho falou, o primeiro ponto a se chegar na questão da notificação, né? Vem a notificação, a gente vai notificar, no caso, o devedor, e aí ele recebe a notificação. Depois da notificação dele ser notificado, ele tem 15 dias, né? Interessante uma coisa, esses 15 dias ele tem, né, para poder fazer o pagamento. E lá na notificação informa que é para ir até o cartório, fazer o pagamento no cartório. Só que geralmente se faz na Caixa Econômica. Mas tem isso, né? Então, se o cliente não vai no cartório esses 15 dias, passando esse prazo, a gente faz uma certidão chamada certidão de acurso de prazo. Com essa certidão de acurso de prazo, a gente envia, né? No caso, hoje todas as notificações hoje são feitas pela ONR, então a gente envia lá para a Caixa Econômica através do site da ONR, e lá eles vão, né, fazer o procedimento de que enviamos a certidão de acurso de prazo, então daí eles podem fazer o quê? Eles vão
enviar uma solicitação para que seja feita a consolidação de propriedade. Feita a consolidação de propriedade, aí eu faço o registro, eles vão pagar o ITBI e tudo, e aí eu faço o registro da consolidação. A partir da consolidação, aí eles vão para fazer o leilão. Aí faz-se o primeiro leilão e o segundo leilão. Eles enviam o primeiro e o segundo leilão, a gente faz o registro na matrícula do imóvel que foram feitos esse primeiro e segundo leilão. Depois disso, a Caixa pode fazer a venda, né? A gente recebe lá, no caso, como é extrajudicial, através da Caixa Econômica, a gente recebe uma escritura, lá uma minuta, pelo banco para a gente fazer a escritura. Então, o gerente do banco vai assinar e o cliente que arrematou. E a gente faz a escritura, o registro, vai ser pago ITBI, tudo, os emolumentos cartorários e Tudo pronto, por finalizado. conta de quem fez, quem arrematou, né, na verdade. Tudo por conta de quem arrematou. E MacGyver, me tira uma dúvida. Aliás, nem dúvida, é só uma observação. Como é esse procedimento? Como é que a gente sabe qual é o canal que a gente consegue estar se inserindo nesse leilão? Exemplo, eu quero agora, a partir de hoje, atuar como... Eu quero comprar esse imóvel no leilão. Como é que eu sei disso? Aí basta olhar os sites, né, de leilão. Tem site próprio de leilão e tem dentro do site da Caixa tem a seção de leilões lá. Leilões imobiliários, você pode procurar lá, pode garimpar. Pode fazer isso? Qualquer pessoa maior de idade, capaz, pode participar de leilão, pode arrematar um imóvel. Pronto. Depois de acontecer, eles dão prazo, quantos dias para efetuar esse pagamento dessa casa arrematada? Agora, eu tô te perguntando porque eu sei que tu tem essa experiência. Falando do meu, quando eu arrematei, Isso. o último que eu arrematei, não foi muito rápido. Eu já corri pro banco para fazer o pagamento. Tipo, acho que o 24 horas. o prazo era curto. Bem curto. Peguei o boleto lá, já fui o dinheiro estava na caixa, corri na caixa e fiz o pagamento do boleto. Olha aí, você estava só no ponto ali. Nos conte essa experiência, como foi? Se a gente, por exemplo, suponhamos que a gente esteja aqui falando sobre isso e de repente alguém, epa, é um investimento, é um negócio aí. Como é que eu consigo investir com isso? Né? Conte sua experiência, como foi isso? Tinha um dinheiro reservado, né? E após eu estudar os leilões, eu já comecei a garimpar, a procurar. E eu fiz várias análises, Piauí, Maranhão, né? Como a gente estava conversando agora há pouco, cheguei a analisar uma casa em São Luís. E aí eu fiquei até meio decepcionado, porque a casa foi arrematada num valor meio que astronômico, né? Baseado na avaliação que ela teve, né? Então, com certeza, quem arrematou essa casa, né, em São Luís, na nossa capital, acho que ela estava de olho no terreno da casa, né? Que era um terreno... A localização deve ser boa, né? Um terreno considerável grande, né? E bem localizado, e a casa tinha uma aparência, assim, de ter uns 30, 40 anos. Eu não lembro agora quando eu analisei a documentação, né? De quando é que ela foi adquirida, né? Para eu te dizer, com precisão. Mas, enfim, eu olhei vários imóveis e aí o que eu gostei, o que eu verifiquei que era possível para eu comprar foi um em Aracaju. Bem pertinho. Bem pertinho. Eu fiz a análise completa e era um leilão judicial, né? E eu analisei todo o processo, fiz todo um checklist que a gente tem, fiz toda a checagem. Esse aqui eu vou entrar. Fiz o cadastro no site do leiloeiro, depois me cadastrei naquele leilão, porque você tem que estar cadastrado no site, depois você tem que entrar naquele leilão específico. Eu tenho interesse nesse imóvel aqui, aí eu botei lá que eu tinha interesse naquele imóvel, era um apartamento, né? Eu já tinha analisado que era um condomínio recente, tinha poucos anos que tinha sido construído, pelas fotos, né, parecia ser muito, muito novo. Bem conservado. Aí eu pensei, se tiver que fazer alguma reforma, vai ser uma pintura, porque tem muito pouco tempo que foi construído, está praticamente novo. Aí eu analisei lá o processo, era oriundo de, acho que um casal que divorciou, e aí eles largaram de mão, não pagaram mais nada, aí tinha a dívida do financiamento e tinha a dívida do condomínio.
E aí o valor da arrematação seria para quitar essas dívidas, né? Acho que era a Caixa e o condomínio que eles não estavam mais pagando. Sim. E aí acho que o processo era do próprio condomínio. E aí a Caixa entrou junto porque eles deixaram de pagar o financiamento também, né? Então tinha essas duas dívidas. E vou te dizer que foi um negócio emocionante, né? Participar de um leilão e você tão arrematar. Tão distante, sem estar lá presente, sem nem conhecer o imóvel. E você arrematar ali no dia tem uma emoção, né? E eu consegui, deu uma briga danada, mas eu consegui arrematar. Deu certo. E depois foi registrar no meu nome, depois colocar a venda. Tu fez um vídeo agora recente sobre isso, né? E isso foi publicado, acho que ontem, ou foi antes de ontem, foi um depoimento para a minha imobiliária, né? Que eu tive que contratei uma corretora imobiliária lá, em Aracaju, que cuidou de tudo para mim, né? Até pensei em comparecer lá, mas ela entrou no imóvel, pegou as chaves, fez os vídeos, me mostrou como é que estava, né? Acho que a gente teve que fazer só uma pinturazinha de leve na cozinha, e aí ela foi no cartório, registrou no meu nome, depois colocou a venda no site dela, no Instagram dela e tal, no site da corretora. Eu também dei uma forcinha, acabei colocando no site de venda imobiliária também, né, de venda de imóveis. E com alguns meses foi concretizada a venda. Nossa, então assim, basicamente foi um bom negócio para ti. Foi, sim. Então tu planeja continuar? Sim. Já está ativo, na verdade, né? Sim, sim. Eu sou arrematante, né? E posso prestar consultoria também, muito assessoria em arrematação de imóveis. Isso é muito interessante, viu? Procure o Dr. MacGyver, que ele está aqui. Eu vou colocar o Instagram dele no finalzinho aqui do nosso podcast, para você estar entrando em contato, até tirar essas informações, fazer essa consulta, que eu acho que é bem interessante. É um negócio, na verdade, que é bom ser analisado. Eu sempre digo, imóveis hoje, ele é o melhor negócio que existe. Ele nunca desvaloriza, pelo contrário. É uma moeda aí corrente que você só ganha se você comprar e só perde quem vende. Eu sempre digo isso. Na maioria das vezes ele vai começar com um desconto aí de aproximadamente 50% do valor da avaliação, né? Mas a média fica em torno de 30% a 40%, mas é muito comum achar 50% do valor da avaliação. E se você pesquisar direitinho, você não confiar ali, se você ficar com o pé atrás em relação àquela avaliação que foi feita, né? Porque muitas vezes, se for um leilão judicial, aquela avaliação foi feita por um oficial de justiça. E às vezes ele deu uma erradinha no valor ali. Então, se você fizer a sua pesquisa por fora, pesquisar em sites, fazer ligações, ligar para o condomínio, se for um apartamento, para ver quanto é que estão vendendo realmente um apartamento igual àquele, no mesmo tamanho, mesma metragem. De valores. Na mesma rua. Se for uma casa, né? Você vai atrás, pode ir para um mototáxi fazer uma pesquisa, né? Quanto é que estão vendendo uma casa desse tamanho, tantos quartos, tanta metragem nessa rua, e você fizer a sua pesquisa, você vai constatar que às vezes o desconto é maior do que 50%, é maior do que 40%. E aí você vai, nossa, o desconto está ali 60% na realidade, né? Ali está no site do leilão, do leiloeiro está dizendo 50%, mas pela minha pesquisa o desconto é 60%, 70%. Fizeram errado o cálculo. Quer dizer, compensa bastante. Aí você fica quietinho ali, entra, participa e leva. É muito interessante isso aí. E uma coisa que ele teve, assim, a menina lá ajudou ele, né? Porque ele não foi presencialmente olhar o imóvel, né? Ela passou todos os detalhes para ele, né? Como um caso que me passaram, né? Se eu não me engano, foi de Barra do Corna, foi arrematado lá no Barra do Corna quando o rapaz chegou lá para ver o terreno. Meu Deus. Eita. Era um loteamento, mas o loteamento estava totalmente, acho que não valia, acho que o lote não valia R$5 mil. Ele ficou totalmente decepcionado, né? Mas nesse caso, bora lá. Quando acontece isso aí, no caso dele foi ótimo, ele foi super valorizado, ele ganhou, fez um bom negócio. A Caixa Econômica, ela não tem essa responsabilidade de fato ter essa avaliação em cima daquele imóvel que foi divulgado para leilão? No caso, ela está querendo receber, né, o que foi repassado como no financiamento, né? Sim. Então, lá foi colocado o valor, né, acima da realidade, no caso. Nesse caso dele, foi acima da realidade.
porque poderia até valer, só que acho que depois o loteamento, vamos dizer, não foi para frente. Sim. Acho que poderia até estar asfaltadinho, todo Na ajeitado época, demais. né, no Se caso. você deixa um imóvel, vamos dizer, uma casa fechada, você sabe que ela se acaba, né? completamente. Então acredito que também nesse local lá não tinha morador, não tinha nada, então foi se passando, foi se passando, Desvalorizando, foi né? desvalorizando. Eu lembro de algumas consultas que eu fiz, né? Eu olhei muito imóvel na Caixa. E aí cada imóvel, né, tem uma sua própria página ali dentro. Você tem cada anúncio, né, de leilão. Você tem que abrir e olhar as informações de cada um. E tem as fotos. Né? É justamente onde eu queria entrar, que você mencionando aí, que o cara foi meio que às cegas, né? E aí, cada anúncio de cada imóvel tem que ter as suas fotos, tem que ter uma descrição. Sim. E tal. E eu vi muito, assim, que tinha fotos que você via que a foto era antiga, ou tinha só uma foto, e aí é uma casa. Aí tem só uma foto da frente da casa. Aí você fica meio que às cegas. Aí, não vou nem olhar, só tem essa foto. Né? Porque se for aqui na nossa cidade, tem essa foto, mas eu achei interessante, eu vou lá verificar, eu mesmo vou lá verificar. Agora em outra cidade só tem a foto da frente da casa. A foto já não está agradando. Aí eu não vou olhar outro, não vou arriscar essa daí, que não tem a foto interna. Certo que vários leilões não vão ter fotos internas, né? Se principalmente estiver ocupado, né? Mas tem leilões que tem fotos de cima, foto de satélite, tem... Que é bem interessante as informações, né? Ou você mesmo pode olhar pelo Google, né? Uma imagem de cima, se for um terreno, aí terreno é mais fácil. Né? Mas uma casa, se for um leilão mais sério, né? Vai ter mais imagens, mas só uma foto da frente. Realmente aí você tem que ter cuidado. Que não tá bom. Tem que ter um cuidado grande, porque, assim, você está confiando, né? Envolve dinheiro. Mesmo que é leilão pela Caixa, mas você tem que saber exatamente onde está esse imóvel, esse terreno, saber de fato se está de acordo com a valorização. Eu te fiz essa pergunta, Felipe, porque assim, nós corretores credenciados, a gente tem essa comunicação com os engenheiros, né, da Caixa Econômica e dos outros bancos. Então, assim, quando o engenheiro ele é de fora, ele não tem uma ideia da valorização do metro quadrado da nossa região, então eles sempre buscam informação pelo que a gente já tem aqui, o convívio. Então, o que a gente faz? A gente faz uma planilha, né? A gente diz direitinho, olha, no bairro tal, o metro quadrado está valor X. Então, assim, eles têm uma noção dessa avaliação, porque nós aqui da cidade já entrega esse relatório para eles. Por isso que eu te perguntei se a Caixa Econômica não teria em relação ao leilão. Porque mesmo que desvalorizou, na minha cabeça, no meu pensamento, o doutor vai me corrigir se eu estiver errada. Se está no leilão, está ali ativo, está exposto, então já tem que estar atualizado as informações, ou não? Não, que nem ele falou, né? Teria que estar. Alguém avaliou, foi colocado lá. Então a Caixa Econômica precisa se responsabilizar ou não? Quem está arrematando é que tem que fazer. Depois de arrematado, a Caixa Econômica ela não vai ter mais responsabilidade. Até na questão, vamos dizer, tem moradores. A Caixa também ela não se responsabiliza. Por tirar o morador da casa para quem arrematou morar. Tipo, cheguei na ignorância, saia. Não pode. Não. Um caso, né? Um arrematou, tinha pessoas lá, ele foi lá, conversou com a pessoa e a pessoa disse, eu não saio. Né? Então passou muito tempo e acabaram negociando e ele acabou vendendo para o morador. Então ele comprou novamente, não pela Caixa, mas pela pessoa que arrematou. Interessante isso, né? Até porque, gente, assim, eu acredito, não quero nunca passar por isso, mas eu acredito que é um apego, né? Imagina só você ter a sua casa e de repente foi tão difícil, né, construir, foi tão difícil comprar, foi tão difícil adquirir aquele imóvel e aí aconteceu um problema financeiro, você não conseguiu pagar e você perder a sua casa. Eu costumo dizer, eu sempre digo isso, né? Eu levo isso muito sério. Quando você é criança, principalmente para a mulher, a primeira brincadeira que você tem é a brincadeira de casinha. Então, assim, você constrói esse sonho quando você é criança. Você cresce, a primeira coisa que você quer fazer é comprar uma casa. Você realiza isso. Aí acontece esses imprevistos e você perdeu o seu imóvel, aquele sonho que você realizou. Eu acredito que seja muito difícil, é muito duro. Então, para que não aconteça, priorizem, gente, o pagamento do seu imóvel, porque é muito sério. O financiamento, ele é o teu aluguel. Lembre-se, não pagou o aluguel, o dono da casa pede de volta. Financiamento, não pagou o financiamento, quem é o dono da casa? O banco que financiou. Então, infelizmente,
pode acontecer. Não deixem acontecer isso. O arrematante tem prioridade, né? Se você arrematou, você tem que tomar a posse do imóvel. E aí tem a ação de emissão na posse para isso, né? Se for num leilão extrajudicial, né, aí você tem que entrar com uma ação. Se a pessoa, você tentou ali negociar, a pessoa não sai, né, o recomendado é que você tente negociar, mande um telegrama. É igual o que foi feito mande aqui, um mototáxi, peça o WhatsApp da pessoa, entre em contato, olha, eu arrematei, vamos negociar a sua saída, eu pago a sua mudança, né? Tem várias medidas que você pode tomar para amigável. Amigável. Mas se não resolver a forma amigável, tem a ação de emissão na posse. Aí se você arrematou num leilão extrajudicial, um leilão da Caixa, um leilão no site, direto no site da Caixa, no site do Banco do Brasil, no site do leiloeiro, né? Na forma extrajudicial, aí você vai ter que entrar com um processo judicial, que é a ação de emissão na posse, para que o juiz lhe dê a autorização para você ir lá e tomar posse do seu imóvel que você arrematou. E aí vai ser feito, nem que seja a força, nem que seja com o oficial de justiça, com ele levando a polícia. Constrangedor. Vai ser feita a posse pro arrematante de todo jeito. E se for um leilão judicial, aí já existe o processo, né? Então já existe o processo, você só vai informar para o juiz, olha, eu comuniquei aqui, a pessoa tem um telegrama, você comprova com o telegrama, a pessoa está se recusando a sair, tentei negociar para o WhatsApp, você mostra para o juiz, aí ele só vai dar a ordem, né? Porque o processo já existe. Né? Dentro do mesmo processo onde ocorreu o leilão, ele vai autorizar a emissão na posse, né? E no extrajudicial é uma ação, você tem que entrar com uma ação nova. Olha, bem esclarecedor. Eu, na verdade, tirei muitas dúvidas aqui, viu? Tinha assuntos que eu ficava meio assim que, nossa, será que é dessa forma? Porque assim, a gente trabalha com isso, eu estou com 8 anos no mercado imobiliário, já tem um bom tempo, né, que eu trabalho com vendas e aluguéis, mas de fato, o leilão, graças a Deus, a gente basicamente não tem, né, cliente com esse problema. De todo esse tempo, eu tive um cliente que teve esse problema. E o outro quase, né? Mas conseguiu resolver. Então, assim, são assuntos interessantes. Eu, particularmente, consegui aqui entender muita coisa, né? Que eu ficava, assim, questionando. E o nosso podcast, ele é isso. Ele é uma soma aqui de conhecimento, uma conversa, é um papo, para estar tirando a dúvida, né? De quem está nos assistindo. E também tirando as nossas dúvidas aqui em geral. E eu quero agradecer, gente, por esse momento aqui. Foi enriquecedor, essas palavras. Muito obrigada, Dr. MacGyver, por ter participado. Muito obrigada, Felipe Brauna. E eu não quero deixar passar aqui esse momento para falar aqui do livro do nosso amigo Marcílio Ximenes. Nessa semana foi o lançamento do livro dele. Quem tiver interesse, eu estou já quase finalizando, ó. Muito bom. Pense num livro assim, enriquecedor mesmo. O nome do livro é Liderando Desleais. Super recomendo. Quem tiver aí o acesso, a loja dele fica aqui em Pedreiras, ali perto, bem em frente à Meari Motos, e tá lá disponível. Não perca a oportunidade de ler esse livro, ele é muito bom. Ele também trabalha essa parte, né, administrativa, essa parte de liderança, né, principalmente. Eu tenho assim um carinho muito grande pelo Marcílio. Marcílio foi nosso coach, a gente fez um treinamento com ele, e é um livro que eu super recomendo, tá? Eu super indico. E é isso. Cadê a cópia para os convidados? A cópia do livro? Marcílio, bora lá. Cadê a cópia do nosso convidado? Vou atrás, viu? Para ganhar para vocês. E é isso aí. Eu quero agradecer por essa oportunidade. A gente está chegando aqui ao fim do nosso podcast, né? Que é o Pod Imóveis. Um papo sobre imóveis que você precisa saber. E eu quero que o Dr. MacGyver deixe aqui o seu @Instagram para vocês estarem seguindo ele. Diz aí, MacGyver. MacGyver Advogado. @MacGyver Advogado no Instagram. Pronto, gente, sigam o Dr. MacGyver Tavares. E aqui o nosso Felipe Brauna, qual é o seu @querido Instagram? Felipe Brauna, @hotmail.com. Pronto, sigam aí nosso amigo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, precisou de um advogado especialista nessa área, a gente tem aqui o nosso advogado, Dr. MacGyver. Sigam ele e procurem informações. E é isso, gente. Muito obrigada e chegamos ao fim do nosso 3º episódio do Pod Imóveis.